falar para vocês sobre ângulos de deflexão. São ângulos horizontais. Esse ângulo de deflexão ele pode ser à esquerda ou à direita, tá? Então, vamos supor que um alinhamento 1, 2, tá? Se eu fosse vir por aqui, olha só, 3, ou por aqui, olha só, 4, tá? Então, o que seria, por exemplo, né, o ângulo formado, o ângulo de deflexão entre os alinhamentos, né? Na verdade, olha só, que é um ângulo horizontal, o ângulo de deflexão é o ângulo que o alinhamento em questão forma com o prolongamento do alinhamento anterior. Então, vamos supor que esse alinhamento 2, 3, tá? Então, o ângulo de deflexão é o ângulo que esse alinhamento 2, 3 forma com o prolongamento do alinhamento anterior. Se eu estou indo, né, de 2 para 3, eu vim de 1 para 2. Então, é o prolongamento dele, olha só. E aqui, ele é um ângulo, olha, ele está indo para a esquerda. Então, eu vou colocar aqui, ó, é um DE, deflexão à esquerda, tá certo? Já, se eu fosse vir aqui, ó, né, pro 2 para o 4, eu chamei esse ponto aqui de 4, poderia ser qualquer um. Eu estou vindo daqui, ó, de 1 para 2. Então, o ângulo que o alinhamento 2, 4 forma com o prolongamento do alinhamento anterior, que é um 2, é chamado de deflexão, olha só. Este ângulo aqui é a deflexão à direita, tá? Então, são ângulos, lembrando que é um ângulo medido no plano horizontal, é um ângulo horizontal, tá? Então, veja bem, num caminhamento pelo ângulo de deflexão, vamos supor que eu tenho uma poligonal, tá? Uma poligonal topográfica desta forma aqui, ó. Vou fazer uma poligonal aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui, ó. Vou chamar aqui. Vamos supor que a minha poligonal topográfica fechada, tá? Seja essa e que o caminhamento tenha sido tenha ocorrido no sentido horário, tá? O caminhamento nesse sentido. Então eu vou numerar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, meu poligonal topográfico é esse. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Né? Eu falo assim, ó, vou fazer um levantamento por caminhamento com ângulo de deflexão. A gente viu tanto por caminhamento ângulo horário, ângulo interno, externo, a gente tem que orientar esse levantamento. E a gente utiliza essa orientação em relação a um ponto de referência, uma direção de referência, pode ser um ponto de referência, pode ser a direção do norte magnético, norte verdadeiro, enfim. Então, vamos supor que a direção do norte estivesse aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, o norte está aqui, ó, nessa direção. Então, do zero, eu orientei o meu equipamento aqui para essa direção do norte, tá? Norte aqui, eu vou colocar aqui norte magnético. Quando você, né, se você utilizar uma bússola aqui, você tem que determinar essa direção, você tem que anotar a data, tá? Dessa medição. Então aqui eu tenho um azimuth inicial, tá? Eu tenho um azimuth inicial do alinhamento 01, que é para orientar o meu levantamento topográfico. E agora você vai medir o que? Os ângulos de deflexão. Já que eu estou aqui, eu vou prolongar, olha só, eu quero saber o ângulo de deflexão no vértice 0, que é o ângulo formado aqui, olha só, do alinhamento 01 com o anterior, que é 7 para 0. Então, vou prolongar aqui, tá? Prolonguei. E o ângulo de deflexão, olha só, do alinhamento 01 é o ângulo que esse alinhamento 01 forma com o prolongamento do alinhamento anterior, que é 7 para 0. Então, seria este ângulo. E seria, olha só, como estou vindo para cá, é uma deflexão à direita,
vou só colocar o Dzinho agora, deflexão à direita, tá certo? Agora, o ponto 1, o alinhamento 1, 2. Para eu determinar aqui o ângulo de deflexão, na verdade você já começa vendo por aqui, ó. Estou indo de 0 para 1. Depois eu venho para cá, ó. Eu virei para a direita. Então, veja, o ângulo de deflexão vai ser a deflexão à direita. Eu vou prolongar o alinhamento anterior, que é o alinhamento 0, 1, e tenho este ângulo aqui, ó. Tá? Eu tenho uma deflexão à direita. Depois, eu quero saber o ângulo de deflexão do alinhamento 2, 3 em relação ao alinhamento anterior. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou prolongar o alinhamento anterior e eu tenho uma deflexão que à direita, tá? Deflexão à direita. Depois, quero saber o ângulo de deflexão 3, 4 em relação com o alinhamento 2, 3. Vou prolongar o alinhamento aqui 2, 3 e eu tenho este ângulo. A origem é sempre o prolongamento do alinhamento anterior. O destino é o alinhamento em questão. Então, tem uma deflexão à esquerda aqui, ó. Tá? Depois, eu quero saber o ângulo de deflexão do 4, 5. Vou prolongar o alinhamento anterior. E olha, daqui a origem, eu estou indo para a direita. Então, a deflexão à direita. Depois, do alinhamento 4, 5. 5, 6, desculpa, em relação a 4, 5. Vou prolongar o alinhamento anterior, que é 4, 5. E vou verificar que esse ângulo aqui, ó, que é a deflexão. Essa deflexão também é o que? À direita. Quero saber o ângulo de deflexão do alinhamento 6, 7. Vou prolongar o alinhamento 5, 6. Né? E aqui eu tenho uma deflexão que à esquerda. Deflexão à esquerda. Estou indo para cá agora. Tá? Agora, para finalizar, quero saber o ângulo de deflexão do alinhamento 7, 0 com relação ao alinhamento anterior, que é 6, 7. Vou prolongar o alinhamento anterior e eu tenho uma deflexão aqui, olha só. Deflexão à direita. Tá? Então, veja que aqui a gente marcou que as deflexões à direita e à esquerda. Os ângulos são ângulos horizontais, tá? E recebe o nome aí de ângulo de deflexão. Então, o que a gente pode verificar aqui, né? Em relação a esses ângulos de deflexão, que o ângulo de deflexão é o ângulo que o alinhamento forma com o prolongamento do alinhamento anterior. E aí você fala o seguinte, qual que é o procedimento no campo, né? Eu tenho um videozinho gravado aí mostrando a operação do teodolito, tá? Vou colocar na descrição desse vídeo. E aí basicamente, olha só, você poderia colocar o seguinte, você pega o seu teodolito, tá? Por exemplo, você vai estacionar, nivelar, né, centralizar e vai bascular a luneta aí em 180 graus, tá? Vai trabalhar com ela invertida. Então, inverteu a luneta, né? No visor, o ângulo vertical vai estar marcando se ele vai estar marcando, se na posição direta vai estar marcando, por exemplo, olha, o ângulo vertical, se a origem for nusente, quando o aparelho estiver na posição direta, 90 graus. Na posição inversa, como eu girei 180 graus, vai estar marcando 270 graus, tá? Você vai fazer a pontaria com a luneta na posição inversa, aqui é a posição direta, aqui é a posição inversa do equipamento, contando com a medição do ângulo zenital. Então, de 0 aqui nessa até 180 aqui está na posição direta, passou aqui na posição inversa. Vou realizar a pontaria aqui no 0, com a luneta invertida. Vou zerar o equipamento, o ângulo horizontal, e vou bascular a luneta. Então tá aqui, ó, tá aqui nessa direção, zerei o equipamento, tá? O ângulo horizontal.
como a luneta estava na posição inversa, agora eu vou colocar o que? Na posição direta. E aí, olha só, a posição zerada do equipamento já ficou nessa direção aqui, ó, no prolongamento do alinhamento anterior. Agora eu posso medir o ângulo horizontal até o meu ponto de interesse, que é esse alinhamento. E aí, nesse caso, o ângulo que vai aparecer no visor é o ângulo de deflexão direto, no caso aqui, deflexão à direita. Então, repetindo, você vai colocar a luneta na posição inversa, tá? Vai estar marcando, você vai ver no display lá 270 graus e vai fazer a pontaria próxima a 270 graus para mostrar que está na posição inversa, tá? Vai fazer a pontaria aqui no ponto 0 de 1. Você vai zerar o equipamento, você vai bascular a luneta, girar 180 graus e vai fazer a medição angular, vai fazer a pontaria lá no ponto 2, tá? E aí o ângulo que vai aparecer no visor é a deflexão, e nesse caso a deflexão à direita, tá? Espero que tenha gostado. Aproveita aí, se inscreva no canal e dê uma curtida aí, fortaleça aí o mesmo. Um abraço, até mais.